Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, diz assim: veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. Estes mataram em campo aberto cerca de 4.000 judeus, 4.000 soldados de Israel. Voltando o povo ao arraial, isso é, tiveram esse primeiro embate. Morreram 4.000, eles recuaram. Nas guerras isso sempre aconteceu, há um recuo para reunir a tropa novamente. Então eles recuaram e voltaram o povo e voltaram ao arraial. E disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizada entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que grande júbilo é este no arraial dos hebreus? Então foram informados que a arca do Senhor estava no arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias. Eu queria que você falasse com Deus nessa hora. Curve a sua cabeça. Fale com Deus, abra seu coração. Peça para Deus que o Espírito dele ministre a você. Peça que a sua graça ministre a você. Que você receba de Deus todo o impacto dessa revelação. Porque, queridos, se nós não abrimos o nosso coração, a gente sai pior do que a gente chegou. E isso se constitui num grande laço de Satanás, que é endurecer o nosso coração. Bendito Senhor, eis-nos na tua presença. Nós te adoramos, te exaltamos, te glorificamos. Ó Jesus amado, ó tu que venceste a morte e que recebestes o nome que está acima de todos os nomes, e ao teu nome, ó Yeshua, todos têm que se curvar diante da tua grandeza,
diante da tua majestade, porque teu é o reino. Diga comigo: teu é o reino, teu é o poder, toda a glória pertence a ti. Recebeste o nome que está acima de todos os nomes, e ao teu nome, diante do teu nome, Senhor Jesus, todo ser no céu, na terra e debaixo da terra tem que se curvar diante da tua majestade. Nós te damos glórias. Dê glórias a Deus. Mais forte. Mais forte. Mais forte, igreja. Glória a Deus. Aplauda aquele que reina. Queridos, agora a gente vê nesse texto as consequências daquilo que Deus havia dito ao pequeno Samuel, quando eu disse para vocês que ele tinha em torno de 12 anos de idade, quando Deus, que já não falava mais há anos, e o próprio menino nunca tinha ouvido a voz de Deus, agora ele ouve a voz de Deus, e ele não ouvia, não era por culpa dele, era porque aqueles que tinham autoridade espiritual sobre a vida dele, seus pais espiritual, sua família, a família de sacerdote, a qual ele estava sob a tutela, eles estavam distantes de Deus, Deus não falava com eles, eles estavam em pecado, estavam em franca desobediência, e Deus disse que traria juízo sobre eles. E agora uma guerra acontece. Os soldados vão à guerra contra os filisteus. 4.000 homens morrem. Eles assustaram, voltam para o arraial. Os anciãos, isso é, os homens experientes, experimentados, os homens idosos, dizem: vamos levar a arca de Deus. O que deve estar faltando é isso. Mas tem uma pergunta que eles fazem, que diz assim: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Essa é uma pergunta que todos nós deveríamos fazer em tempos de luta. Todos nós deveríamos fazer em tempos difíceis. Isto é, por que o que está acontecendo, que tem se constituído em legalidade para que o inimigo se levante contra a minha vida? O que é que está errado? Por que eu perdi a proteção espiritual? Por que eu perdi a guerra? Por que essa tormenta? Por que esse levante do inimigo? Esta pergunta deve ser feita por nós. Os anciãos fazem, mas ela é apenas uma pergunta, nesse contexto, uma pergunta retórica, porque eles não esperam resposta de Deus, eles entram com uma resposta e dizem: vamos levar até o arraial, isso é para o meio da guerra, a arca de Deus, porque a arca representava a presença de Deus. Deus estava ali, pensavam eles, porque outrora estivera durante 40 anos de caminhada no deserto, nos primeiros anos já de posse da nação, Deus continuava na arca, Deus continuava falando. Só que os anos passaram, a liderança espiritual se corrompeu, o sacerdote se corrompeu, sua família se corrompeu, o povo de Israel se corrompeu, e Deus então deixou de estar presente. E eles vão para o arraial com a arca da aliança. Imaginem, mais ou menos desse tamanho, dentro dessas dimensões, os sacerdotes levando, e eles tinham já tido o impacto de morrerem 4.000 homens, estavam temerosos, e quando a arca chega, a Bíblia diz que eles começam a gritar, eles começam a celebrar, eles começam a glorificar. Eu acredito que os glórias a Deus e aleluias eram constantes no meio deles, e eles não paravam de celebrar, recobrando a confiança. Agora sim, nós vamos vencer, porque Deus está no nosso meio. É isso que eles estão dizendo. Diga: mas Deus não estava. Os gritos são tão grandes, tão altos, tão intensos, as vozes de júbilo
são tão intensas. A turma do sapateado, todo mundo. Foi um barulho ensurdecedor que chegou até o arraial do inimigo. E eles dizem: o que está acontecendo? Por que esse povo está nessa zoada toda? E aí chega a notícia: levaram a arca de Deus. E aí os filisteus tremem. Eles: ai de nós, os deuses desceram até nós. E eles dizem: os deuses que humilharam, que venceram o Egito, desceram até nós, ai de nós. Mas o comandante dá uma palavra que eu acho fantástica, e ele diz assim: sejam fortes, sejam varonis, tenham força, isto é, lutem apesar de tudo que está vindo contra nós, mas lutem, isto é, morram como homens honrados, lutando. E eles lutam e matam 30.000 filhos de Israel, 30.000 soldados. Meu Deus, é muita coisa. E pior ainda, além de matarem os 30.000, eles tomam a arca de Deus. Olha o que o diabo está fazendo. Olha que legalidade que o diabo teve para fazer. Antes já tinha matado 4.000, agora mais 30.000 soldados. Ainda toma a arca, que era o símbolo da presença de Deus. É como dizer assim: esse seu Deus não é de nada, e nós estamos levando daqui, porque não vale nada. O nosso Deus é maior. E assim eles fizeram, e assim eles se comportaram. E eles levam a arca e colocam no templo do Deus deles, Dagom, aos pés de Dagom, crendo, proclamando, celebrando, jubilosos de que Dagom havia lhes dado a vitória. Mas antes de seguir, eu volto atrás um pouquinho, para pensar com vocês. Gritos, júbilos, glória a Deus e aleluia, sem vida na presença de Deus, é mesmo que nada. O respaldo do céu, a presença de Deus, anda conosco quando nós andamos com Ele. A presença de Deus, a glória de Deus, a arca de Deus, a Shekinah de Deus está presente, como consequência de uma vida santa, a nossa vida, que é altar para que Deus habite. Quantos estão entendendo? Dê um glória a Deus bem forte. Esta é a geração Eli, a geração que considerava a presença de Deus como um mero amuleto. Preste muita atenção, que isso é muito forte. Essa geração trouxe vergonha ao nome de Deus. Preste atenção, quando eles saem do Egito, e Deus humilha os 10 principais deuses do mundo da época, que eram os que estavam no Egito. As obras que Deus faz, os juízos que Deus traz àquele povo, o mar vermelho aberto, a comida, a sustentação, a nuvem de fogo à noite, a nuvem para protegê-los ao dia, por causa do calor, o maná, as cordonizes, a água da rocha, a vitória sobre os inimigos. Tudo isso exaltava o nome de Deus. Onde Israel chegava, eles iam caminhando e a glória de Deus parava. E eles então armavam uma tenda ali. Quando eles paravam ali, os vizinhos todos começavam a tremer, as nações inimigas começavam a tremer, porque sabiam que os deuses, na cabeça deles era assim, como eles tinham muitos deuses,
Eles eram politeístas, eles não eram monoteístas, como Israel, eles não tinham um único Deus. Então, quando Israel chegava, eles pensavam, os deuses que derrotaram o Egito chegaram aqui, vão acabar com a gente. E assim acontecia. Foi em Jericó. Foi assim em Jericó, foi assim em Ai, foi assim em mais de 30 batalhas que Josué venceu. Então preste atenção, por favor. Quando eu e você apenas fazemos barulho com o nome do Senhor, mas não andamos na presença do Senhor, nós estamos tirando a glória de Deus, desonrando a Deus. E o inimigo tem legalidade para nos obstruir, para nos derrotar. Quantos estão entendendo? Para trazer vergonha ao nome de Deus. Isso é muito sério. É por isso que Jesus diz que você é sal da terra e luz do mundo. Jesus diz que você, eu, você, nós, somos os luzeiros da terra. Por isso a necessidade de andar com uma vida íntegra e santa na presença do Senhor, porque serviremos de testemunho para os outros, para que o temor de Deus esteja sobre a vida das pessoas, para que elas decidam também a servir esse mesmo Deus. Mas quando a nossa vida é uma vergonha, quando nós apenas fazemos barulho, quando nós apenas aprendemos e ficamos com amuletos, com jargões religiosos, nós não vencemos o inimigo, nós somos derrotados, humilhados, e o nome do Senhor é envergonhado, o nome do Senhor é desonrado. Essa foi a geração Eli. Isso é muito sério. Essa geração perdeu a unção, foi a geração que perdeu a autoridade espiritual, foi a geração que perdeu a comunhão com Deus, foi a geração que perdeu a autoridade sobre os filhos, perdeu a voz profética, perdeu o respaldo de Deus e o respaldo dos homens, perdeu os filhos, geração marcada por ter recebido juízo de Deus. Mas essa geração, a geração do sacerdote Eli e seus filhos, é a geração que nos adverte a não brincar com Deus, a não brincar de ser crente. Somos advertidos que grito de guerra, diga comigo, gritos de guerra, grito de júbilo, no arraial, sem santidade ao Senhor, traz desonra e vergonha ao nome de Deus. Você não acha que isso tem acontecido muito hoje com a igreja brasileira? Vimos um terrível escândalo agora. Uma pastora, com o nome por esse país afora, a Flor de Lis, hoje virou meme, motivo de chacota. Quando toca as músicas dela, todo mundo dá linha. Inúmeros memes. Eu vi um esses dias que o homem estava para ia tomar um suco, e aí tocou a música dela, ele desistiu de tomar o suco, com medo de estar envenenado, porque a mulher envenenava o marido. Uma mulher com a igreja com mais de 4.000 pessoas no Rio de Janeiro, os principais cantores e nomes da música gospel estavam lá, tinha alarido de guerra, tinha barulho, tinha muito glória a Deus e aleluia, mas não tinha a presença de Deus, porque o altar estava contaminado. Diga, misericórdia. Para vergonha nossa. Para vergonha nossa. E posso te falar uma coisa? Deus estava tolerando aquilo há muito tempo. Eu não sabia, você não sabia, nós não sabíamos, mas Deus sabia de tudo. E chegou o tempo em que Deus, e claro que Deus mandou muita gente para divertir, mas não ouviam mais, como Deus fez no tempo de Eli, mas não ouviam mais. E chega o tempo em que Deus resolve pôr tudo às claras, expor tudo, e deixar que a maldade que estava no coração se revelasse em atos tão cruéis.
como aqueles que aconteceram. Diga, misericórdia. Então eu repito, gritos de guerra. Gente que pula, que dança, que celebra, que declara, vou vencer, vou vencer, vou vencer. Mas sem a vida no altar de Deus, não vai vencer. Nós precisamos sim desse entusiasmo. É a Bíblia que nos adverte, é o salmista Davi que nos adverte, e tantos outros, a celebrar com júbilo ao Senhor, a sermos intensos na presença de Deus, a dar glória a Deus, aleluia, a rolar pelo chão, a fazer aquilo que nós sentimos bem ou que somos tocados pelo Espírito de Deus a fazer. Mas isso não é substituto de uma vida santa e íntegra na presença de Deus. Quantos escândalos no arraial, quantos lares desfeitos, quanta coisa suja, podre, porca, atrás das cortinas das igrejas, de tantas igrejas. Mas eu quero te dizer, que no meio da geração Eli, Deus levanta a geração Samuel. É a geração que ouve a voz do Senhor. Oh! E não precisa ser velho, e não precisa entender muito, só precisa ter coração limpo, santo e fome de Deus, que Deus vai se manifestar na sua vida e vai te usar como instrumento dele nessa geração. Quando parecemos com a geração Eli? É a pergunta. Respondo, quando fazemos de Deus um amuleto. Essa geração não buscava ao Senhor para adorá-lo. Era a geração que só tinha interesse nas campanhas de vitória. Como hoje. Chama para adorar. Chama para uma reunião de intercessão, para interceder pelos outros. Não há interesse. Mas chama para uma campanha de milagres e maravilhas que a casa enche. Tem um bocado de igrejas assim. E a gente passa em frente a essas igrejas e vê crente de tudo quanto é igreja, e alguns até daqui que estão nessas igrejas, fazendo de Deus um amuleto. Apenas para usar Deus, querendo o seu milagre. Quantos estão entendendo? Mas essa geração é uma geração fraca. Esses que não têm profundidade na palavra, esses que não têm profundidade como adoradores. Amém, igreja? Amém, igreja? É muito forte o que eu estou ministrando a vocês aqui hoje. Esses também não vão ficar em pé em meio às lutas. Esses não conseguem dar glória a Deus com suas vidas. Porque Deus para eles é o gênio da lâmpada, em que todas as vezes que ele precisar de uma bênção, ele vai ali alisar a lâmpada para o gênio sair e lhe atender o pedido. Posso apertar mais? Essa geração não buscava o Senhor para adorá-lo. Quase ninguém ia mais a Siló, onde estava o templo. Até hoje nós temos gente que não vem na igreja, com medo do corona, mas que está em todos os lugares aí no comércio, nas lojas, nos bancos, nas farmácias e no trabalho, mas na igreja não pode. E louvado seja Deus por esse ministério, porque ainda tem um bocado de igreja aqui na cidade que não abriram nem as portas até hoje. Sabia? Estão fechados. Está tudo online. Fazendo culto online. É, online. Ouça, aquela geração não estava mais interessada em ir à casa do Senhor e a buscar sua face, ou tampouco adorá-lo.
na hora das dificuldades, queriam fazer da presença de Deus uma espécie de amuleto, que resolveria seus problemas. Note que até os filisteus ficaram com medo da arca, pois eles, em sua condição de gentios pagãos, também acreditavam na força dos amuletos. Isso nos mostra que os filhos de Israel já haviam adotado essa forma mundana de pensamento. Sucedeu que, vindo a arca do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. É como dizer, e a terra tremeu. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta que está no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor estava no arraial, e se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses desceram contra nós, os deuses que derrotaram os egípcios desceram contra nós. Para essa geração dos filhos de Israel, Deus já não era mais o Criador, o sustentador de todas as coisas, já não era o Salvador do seu povo, já não era aquele que é digno de honra, de glória, de louvor. Eles não reuniam para dar honra, para dar glória. Eles não podiam dizer: tributai ao Senhor, ó filhos de Deus, entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com júbilo de louvor. Eles não reuniam para isso. Posso dizer? Às vezes a gente está ministrando louvor na igreja e fica numa guerra, tentando estimular você, que é apenas aquele que está ali para receber, como se Deus viesse aqui só para liberar a bênção sobre a sua vida, só para resolver o seu problema. Você esforça e fala, canta, dê glória, salte, e quem ministra pula de um lado, pula do outro, está lá igual uma cuscuzeira, todo suado, todo molhado, e você, um mero espectador, parecendo que está num teatro, aonde você está para ver a peça. Não, você é a peça. É você, sou eu, somos nós que temos que oferecer o culto ao Senhor. Eu pergunto quantas vezes Deus tem ouvido da sua boca uma canção a Ele, uma adoração a Ele, uma oração a Ele, ou quantas vezes você canta por cantar e nem presta atenção no que está cantando. Mas quando o pregador diz assim, agora eu vou orar por vocês, todo mundo dá uma mãozinha, me dê minha bênção. A espera da bênção deveria ser uma consequência natural de uma vida que já entrou na sala do trono e já teve um encontro com Todo-Poderoso, com o Altíssimo, e já recebeu dele a graça. Aracandanama, chora. O templo de Deus estava abandonado em Siló. As pessoas já não iam à presença de Deus para reverenciá-lo e declararem o seu amor, confiança e dependência dele. Para aquela geração, Deus havia se tornado alguém de quem somente se lembravam na hora da necessidade. Me põe na campanha aí. A hora que o negócio aperta, pastor, vem orar por mim. Minha líder, me ajuda, faz uma campanha por mim. Vocês não são assim não. São os outros que são assim. Hoje muitos não se importam em buscarem a presença do Senhor. Quando convidamos aos cultos, eles nunca podem, não é? Não podem. Mas basta enfrentar alguma situação difícil que eles estão nas portas. Nosso telefone aí não tem hora para tocar, né? Toca de madrugada, te acordam para pedir socorro. Porque eles não têm intimidade com Deus, eles precisam que alguém seja intercessor por eles, sacerdote por eles.
Não estou dizendo que nós não podemos interceder uns pelos outros, a Bíblia nos manda levar as cargas uns dos outros, mas eu quero te dizer que se você não conhecer a intimidade de Deus, na hora da luta, você vai entrar em desespero, porque a arca não vai estar. A arca pode estar, mas Deus não vai estar. A Bíblia pode estar, mas Deus não vai estar. Os amuletos podem estar, mas Deus não vai estar. Quando chamamos para cultuar e para render glórias ao Senhor, não querem. Mas quando os negócios vão mal, querem que a gente ore, inclusive vá no trabalho deles e unja a loja, unja o comércio, o negócio, a indústria. Não é assim? A nossa geração precisa aprender a temer a Deus e amar ao Senhor, ao invés de querer tratar a Deus como um empregado. A geração Eli não buscou o Senhor. A geração Eli fez de Deus um mero resolvedor de encrencas. E por isso perderam a presença de Deus. Só que eles não sabiam que tinham perdido. Eu pergunto a você, você está carregando a glória de Deus na sua vida? Tem sala do trono aí? Tem adoração? Você entra na presença dele em adoração? Tem intimidade com Deus? Tem amizade com Deus? Crentes que têm a Bíblia como um amuleto. Crentes que reduziram a presença de Deus a um lenço ungido, a um copo d'água, a uma pequena arca, um pequeno túmulo vazio, um frasco de óleo. Reduziram Deus a um servo pequeno resolvedor de problemas. Igrejas que só sobe no altar quem tiver de paletó. Se não tiver de paletó, eles não te põem. Eu já tive igreja assim, e eu fui sem paletó. E os líderes da igreja, os presbíteros, falaram assim comigo: não pode subir, tem uma lei aqui no conselho, que não pode subir sem paletó. Aí eu falei assim: então quer dizer que se eu colocar o paletó lá, ele vai pregar, né? Ele vai abençoar vocês, né? Eu falei: tem problema não, eu ministro aqui de baixo. Aí tinha uma cortina que fechou aqui tudo assim, não foi nessa igreja, mas fechou todo o altar, porque eu não podia entrar ali, porque eu não estava de paletó. Estou te falando de igreja daqui da região. Isso aconteceu comigo. E eu fiquei ministrando lá de baixo. Cheias de regras, de costumes, mas longe da presença de Deus. Em nossos dias, ouça-me, a igreja está deixando de adorar o Senhor pelo que Ele é, ou estamos buscando somente pelo que Ele faz. Isso nos deixa parecidos com os seguidores de Satanás. Misericórdia. O diabo não tem seguidores pelo que ele é, pois ele nada é. Ele já foi derrotado por Jesus na cruz do Calvário. Dê glória a Deus. As pessoas fazem pacto com o diabo e o servem em troca de algo. Faz aliança com ele de servi-lo, não é por amor, não é por amá-lo, é por um negócio, para que ele lhes dê alguma coisa. Eles querem fama, fortuna e outras coisas, pagam com as suas próprias almas por isso. Contudo, elas não veem na pessoa do diabo nenhum atrativo, apenas em sua proposta. E qual é o modelo bíblico da atitude correta que, para nós que servimos a Deus? Depois que a mulher de Jó virou para ele e disse assim, daquele homem que tinha recebido terríveis notícias, o homem que era o mais rico do Oriente, numa noite só perdeu todos os filhos, mataram todos, perdeu todos os seus bens, tomaram as fazendas, roubaram seus bens, tomaram tudo,
E ele ainda foi acometido de enfermidade terrível, que a angústia era tanta, a agonia, a dor era tanta, que diz a Bíblia que ele pegava caco de telha para coçar. E a mulher dele entra em desespero e diz assim: amaldiçoa a Deus e morre. Isso é, esse Deus não serve, te deixou você entrar nessa luta, passar por essa situação, esse não serve. Amaldiçoa e suicida. E Jó declarou o seguinte: ainda que ele me mate, nele esperarei. Oh! Jó capítulo 13, versículo 15. É por isso que Deus mudou a sorte dele, porque Deus tem interesse de gente assim na terra. Deus tem muito interesse na sua vida. Mas tome cuidado para não acostumar com a presença de Deus, com as coisas de Deus, com a igreja, e ficar apenas um mero religioso. Mas seja um adorador, seja aquele que transporta a glória de Deus, a arca de Deus. Você é a arca viva de Deus nessa terra. Aleluia! Onde você vai, Deus vai. Onde você pisa, Deus pisa. Onde você toca, Deus toca. Mas se você não andar na presença do Senhor, a sua fala não vai passar de gritos. A gente aprende a fazer tudo, aprende a orar, aprende a expulsar, aprende a decretar, aprende a declarar, aprende tudo. Mas se não tiver a vida na presença de Deus, não tem respaldo do céu. Essa palavra é muito atual. É de pessoas como Jó que o reino de Deus necessita hoje. Isso é, eu não sirvo a Ele pelo que Ele me dá. E o diabo tinha acusado isso. O diabo chegou para Deus e disse: você está vendo teu servo Jó? Ele te serve porque você encheu ele de riqueza. Você deu tudo para ele. É claro que ele tem vantagem em te servir. Aí Deus diz assim: então eu vou te liberar. Você pode tocar na vida dele, tirar tudo. E nós vamos ver se ele continua me servindo ou não. E eles vão tirando tudo, e o diabo vai tirando tudo, e o homem continua firme na presença do Senhor. Oh! E depois ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É a luta, meu irmão, é o sofrimento, é a dor, é o choro que tira toda a casca, que tira o orgulho, que tira a vaidade e nos humilha e nos permite abrir mão de todas essas coisas mesquinhas, sujas e até malignas e aprendemos a entrar no sobrenatural de Deus. Agora não é mais pelas vantagens que tenho, mas é pelo desejo de estar na presença do Todo-Poderoso. É por andar com Ele, é por ser amigo dEle, é por ser servo dEle, é por ser habitação do Altíssimo, é por ser instrumento da sua graça nessa terra, é por ter sido tão amado pelo Senhor, que a única coisa que nos motiva a viver é amá-lo, é servi-lo, é exaltá-lo, é glorificá-lo. É essa geração que Deus está chamando para a igreja dos últimos dias. Fique em pé, por favor. É claro que nós podemos buscar a Deus também para receber as bênçãos, e Ele é galardoador. Ele tem muito galardão, muita bênção, muita graça para aqueles que o buscam. Ele que diz isso. Mas nós não podemos estar na presença dEle apenas por causa dos benefícios. Porque se você está assim, você não entendeu nada. Você não aprendeu a ser filho. E o Espírito de Deus traz ao meu coração a passagem de Lucas 15, que é muito conhecida por todos nós. Muito conhecida. Aquele pai que tinha 2 filhos. E Jesus conta uma parábola para mostrar como era o coração de Deus. Um diz: me dá tudo que eu tenho que eu vou embora. Isso é, eu não quero a sua presença, eu quero os teus bens. E o outro que fica em casa. Só que fica em casa, mas não vive como filho, vive como escravo, vive como servo.
E aquele que foi embora, que só queria as bênçãos, pegou as bênçãos tudo, e dentro de poucos anos torrou tudo, acabou tudo, ficou na pior, abandonado por tudo e por todos, pelas mulheres, pelos amigos, por todo mundo. Ele volta para casa, desesperado, e diz: não precisa nem me receber como filho, não, me receba como um dos seus trabalhadores, como um dos seus empregados, eu só quero ter comida para viver. O pai o restaura e diz assim: não, meu filho, vem cá, eu não te quero como um empregado, eu te quero de novo como um filho, porque eu nunca deixei de te ter como meu filho. Faz aquela festa, mata o bezerro cevado, coloca sandália nos pés, anel, troca roupa, anel no dedo, e ele podia assinar em nome do pai, negociar em nome do pai, e lá no campo está o outro filho trabalhando. Quando ele volta, que ele escuta a zoada toda, ele chama o empregado: o que está acontecendo aí? Já não gostou. O que está acontecendo? É o seu irmão que voltou, foi encontrado vivo, ele está aí. E ele não entrou para a festa, e avisaram o pai: ó, seu filho não quis entrar não. O pai larga a festa, vai lá conversar com ele, ele diz: esse teu filho, que torrou todos os seus bens, eu estou aqui te servindo a vida toda, você não me deu nem um cabrito para me celebrar com os meus amigos. E o pai diz assim: meu filho, tudo que tenho é teu. Essa é uma frase que me remonta à minha adolescência, que quando eu ia cobrar alguma coisa a meu pai, que eu trabalhava com ele, e aí ele falou assim: meu filho, tudo que eu tenho é seu. Me dava aquela letra, né? Sabe, filho trabalhando com o pai, que você quer um dinheirinho no fim de semana, em vez de te dar o dinheiro, ele te dá uma letra. Então, ele me dava essa letra. E o pai diz: tudo que eu tenho é seu. Isso é, era alguém que era filho, mas não vivia como filho. Tem gente servindo a Deus muito mais com medo do castigo do que usufruir a bênção da presença do Pai. Olha para mim, por favor. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu ao seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu o melhor que Ele tinha, o seu Filho unigênito. Deu por amor a você, deu porque Ele quer. Não mais, a presença não é mais numa arca, a presença agora é no coração. Aleluia. Agora você não precisa de amuleto, e você não precisa nem de sacerdote. Agora você é o sacerdote. Agora você entra na presença. Agora você vai para suas guerras, sim, para suas lutas, sim. Você vai, porque Jesus disse que no mundo tem aflição. Então as lutas vêm, mas o Senhor vai com você, e Ele te garante vitória. Ele é o seu escudo, Ele é o seu Deus, Ele é o general da guerra. Posso te dar um conselho, eu te diria: comece a orar diferente a partir de agora, e dizendo: eu quero servir ao Senhor, não pelo que o Senhor pode fazer na minha vida, e eu tenho sido muito abençoado pelo Senhor, mas eu quero servir com tudo que eu tenho, com a minha vida, com a minha saúde, com a minha mente, com as minhas emoções, com o meu serviço, com os meus recursos, com os meus contatos, com tudo que eu tenho. Eu quero servir pelo prazer de ser teu, para o prazer de falar do meu Pai, de andar com meu Pai, e de levar essa graça a outras vidas e a outras pessoas. Chega de religiosidade. Como tem sido a sua comunhão com Deus? Será que você não está ficando igual estava Israel? Seco, árido, só fazendo barulho, só repetindo igual papagaio, mas sem intimidade com Deus. Feche os seus olhos. Fale com o Senhor nessa hora. Sim, quero sentir suas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não.
chegar até o altar para a gente orar? Vem, fica distante um